Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar-se, queridos. Quero expressar minha gratidão a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Deus me concede de estar aqui esta noite mais uma vez convosco, participando desta 76ª Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e nessa oportunidade agradecer a Deus pelos meus ilustres pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior, pela confiança, pela consideração de nos proporcionar mais esta oportunidade de cooperar convosco nesta conceituada escola bíblica, onde nós estamos aqui já há muitos anos aprendendo a santa palavra de Deus, porque todos nós somos alunos e aqui estamos para nos alimentar da palavra de Deus, e quando nos é facultado a oportunidade de ensinar a palavra do Senhor, aqui estamos para juntos aprendermos desse livro santo e agradecer a Deus por todos os companheiros que aqui estão, todos os demais ensinadores da palavra de Deus, pregadores, a todos os diretores da nossa igreja, pastores setoriais, pastores presidentes de campo, pregadores do Evangelho, Igreja do Senhor, sejam todos ricamente abençoados, bem como aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, aí em sua casa, no seu trabalho, onde você estiver assistindo a TV AD Belém, que você seja abençoado, alcançado pela graça de Deus esta noite. Queridos, eu quero rapidamente aproveitar este momento, dizer para os irmãos que nós estamos apresentando para vocês esta noite esse livro que é um auxílio para os obreiros, o livro Manual de Cerimônias e Celebrações. É um livro onde você vai ter aqui como celebrar um noivado, um casamento, uma bodas de prata, uma bodas de pérola, uma bodas de ouro, uma bodas de diamante, como um sermão próprio para a consagração de obreiros, posse de obreiros e cerimônia de formatura e tantas outras coisas do dia a dia do obreiro. Vale a pena, porque é um manual completo, extenso, com também aquilo que se celebra em cada ano de bodas, do 1 até os 100 anos. Então, vale a pena você ter esse manual, que é muito importante e prático para o obreiro, uma ferramenta muito útil e indispensável. E também, queridos, estamos relançando aqui Jesus Cristo, o maior advogado que existe. Esse livro eu lancei em 2012, há 10 anos atrás, e nós sabemos que o direito é muito dinâmico, e essa obra aqui eu trago um estudo sobre essa função tão importante, que é uma das funções que a Bíblia diz que Jesus exerce. Esse livro é baseado em 1 João 2:1, que se pecarmos temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, vale a pena você adquirir, como também Escatologia Bíblica, um tratado sobre o fim do mundo e tantos outros títulos
bem como a Bíblia do pregador pentecostal, a Bíblia da pregadora pentecostal, vocês poderão encontrar aqui na livraria da associação. Nós estaremos ali depois do culto, autografando os livros, as Bíblias que vocês assim quiserem adquirir para o seu crescimento espiritual. Eu quero passar às mãos do ilustre pastor José Wellington Júnior um exemplar de cada um desses livros. Eu queria que o Marcos tire uma foto abençoada aqui, Marcos, como a gente sempre faz, todos os anos, pastor, o pessoal já me para ali, qual vai ser a novidade? Todo ano estamos sempre lançando aqui uma novidade. Obrigado, pastor Marcos. Sim, excelente. Obrigado, meu pastor. Queridos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias comigo agora na epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2. Vamos ler o versículo 7, Tito capítulo 2, e o versículo 7, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Nós enviamos esse estudo sobre a vida desse personagem bíblico, que vocês poderão encontrar na apostilha oficial da 76ª EBO, a partir da página 105, vocês vão ter aí, cujo o tema é Tito, um pastor capacitado por Deus. Os que já encontraram Tito, capítulo 2, versículo 7, pode dizer amém? Está escrito: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Verso 6, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, alimentados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus dos pactos, o Deus das santas alianças, o Deus da Bíblia, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onividente, o Deus onipresente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus majestoso, o Deus imanente, o Deus transcendente, o Deus grandioso, o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas
por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória, e porque nós temos motivo para glorificá-lo, é porque nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Enquanto outras igrejas por aí estão dentro de um templo, às vezes diante de uma imagem de gesso, ou de uma imagem de barro, ou de ouro e de prata, nós estamos aqui diante de um Deus que é tão grande que ele mediu o céu a palmos. Já imaginou o tamanho de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele pegou todo o pó da terra e colocou dentro de uma concha. Já imaginou o tamanho da concha de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele pegou todas as águas do oceano e colocou dentro de uma taça. Já imaginou o tamanho da taça de Deus? A Bíblia diz que Deus é tão grande que as nuvens são apenas o pó dos seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele se assenta na roda do globo terrestre para contemplar todos os moradores da terra, que são como gafanhotos em suas mãos, e são como pingos nos baldes d'água. As nações é ainda menos do que nada. Sabe por quê? Porque não há Deus maior, não há Deus tão grande como o Deus que você serve, e por isso nós temos motivos de sobra para engrandecer esse Deus Todo-Poderoso, digno de honra, digno de louvor e digno de glória. Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, quando Paulo, escrevendo esta epístola para Tito, é importante compreender que essa epístola que Paulo escreveu para Tito faz parte das chamadas cartas pastorais, que inclui 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Tito, aonde Paulo traz ensinamentos profundos acerca do ministério, depois que ele escreve mensagens doutrinárias endereçadas às igrejas, de um modo geral, começando lá atrás, aos romanos, depois aos coríntios, depois aos gálatas, depois aos efésios, depois aos filipenses, depois aos colossenses, depois aos tessalonicenses. Então ele deixa para escrever por último para o ministério, para o obreiro. E aqui tem ensinamentos que diz respeito ao ministério, tanto nas epístolas de Timóteo e nas de Tito. Paulo traz qualificações que os obreiros devem ter e mostra como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. E Tito era um obreiro experiente que Paulo tinha um carinho especial. O carinho que Paulo demonstra para com Tito é o mesmo que ele demonstra para com Timóteo. É tanto que na introdução das duas epístolas você percebe algo similar. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1 e no versículo 2, Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé comum, a mesma expressão ele usa para Tito no capítulo 1, no versículo 4, quando ele diz a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Naturalmente que Paulo, ele tinha um grupo imenso de obreiros, ele tinha uma equipe grandes de obreiros. Paulo era um homem formador de obreiros, era um homem que talhava talentos, um homem que foi talhado por Deus também para poder
talhar novos obreiros. E a gente percebe que Paulo investia muito no ministério das pessoas. Quando você vê Paulo escrevendo as suas epístolas, sempre no finalzinho da epístola, ele cita uma lista grande de obreiros. Se você ler Romanos 16, você vai ver uma lista tanto de homens como de mulheres, que Paulo faz questão de citar o nome deles, para honrar. Todos nós, os obreiros, nos sentimos prestigiados quando somos chamados pelo nosso nome, quando o nosso líder se lembra do nosso nome e cita nominalmente o nosso nome, ficamos felizes, porque assim nós sabemos que nós fomos lembrados pelos nossos pastores. E assim Paulo fazia questão de citar as qualidades de cada um. Se você vê 1 Coríntios capítulo 16, novamente ele vai citar uma lista de obreiros. Se você vê Colossenses capítulo 4, ele vai citar uma outra lista de obreiros. Se você vê 2 Timóteo 4, ele vai citar outra lista grande de obreiros. E aqui próprio, no capítulo 3 de Tito, ele vai mostrar o carinho que ele tinha por Apolo, o carinho que ele tinha por Tíquico, por Ártemas. Sim, vários obreiros que muitas das vezes nem são citados na lista, mas Paulo fazia questão de honrar cada um desses homens, citando nominalmente os seus nomes, porque Paulo, ele investia no potencial das pessoas. Paulo via qualidades em pessoas que ninguém via. Exatamente, Deus manda dizer para você que veio aqui esta noite, que o propósito dele na sua vida ainda está de pé. Deus não esqueceu de você. Deus nos chama pelo nome, como ele mesmo disse em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que escolhestes a mim, antes fui eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Deus te conhece pelo nome e sabe o seu endereço. Aleluia, porque Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. E exatamente, queridos e amados irmãos, Tito era um homem da confiança de Paulo. Aliás, queridos e amados irmãos, alguns estudiosos chegam a estabelecer que dentre essa equipe numerosa de obreiros que acompanhava Paulo, se você for observar, Timóteo, Tito, Silas, que era também chamado de Silvano, e também Áquila, que era casado com Priscila, o famoso casal missionário da Bíblia. Áquila e Priscila fazia parte exatamente daqueles obreiros mais achegados do apóstolo, juntamente com Lucas. Sim, e é importante compreender que da mesma forma a gente percebe que a diferença de Timóteo e Tito é que Timóteo me parece uma pessoa mais inexperiente e também muito mais tímido, mais brando. Já Tito mostra mais maturidade, mostra mais experiência. É tanto que, segundo os estudiosos, quando houve um conflito, um desentendimento entre a igreja de Corinto e
Paulo, porque houve ali um certo desentendimento, queridos e amados irmãos, e é tanto que Paulo depois escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, mostrando todos esses ressentimentos. E segundo os entendidos, Paulo enviou primeiro Timóteo. Pode observar que o nome de Timóteo aparece várias vezes na primeira epístola aos Coríntios, já o de Tito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o nome de Tito aparece pelo menos umas 8 vezes, não aparece na primeira epístola. E segundo esses entendidos, Paulo enviou Timóteo para tentar resolver aquela questãozinha, aquele arranhãozinho que ficou entre Paulo e os crentes de Corinto, mas parece que Timóteo não conseguiu resolver. Aí de repente Paulo manda alguém mais experiente, Paulo manda Tito, e a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que a ida de Tito até Corinto foi um sucesso, aleluia, porque era um obreiro que sabia lidar com as situações mais adversas, e ele resolveu aquela situação, e o coração de Paulo ficou feliz, exatamente porque a função do obreiro capacitado por Deus não é criar atrito lá na sua congregação com a sede do ministério ou com seu pastor. Deus lhe colocou ali para promover a unidade da igreja. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E Tito era um homem que gozava de uma confiança tão grande de Paulo. Olha o que Paulo chega a dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 12 e 13. Vamos acompanhar o texto da palavra de Deus aqui, 2 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Você percebe que Paulo, mesmo sendo visto na Bíblia como aquele obreiro durão, aquele obreiro colérico, que falava na cara o que tinha que falar, mas ele era um homem carente de amigos, aleluia. Ele tinha consideração por pessoas, ele amava os obreiros fiéis, e ele chega a dizer que ficou inquieto, não teve descanso, só porque não encontrou o seu irmão Tito. Aqui nos ensina algo, meu querido obreiro, servo do Senhor, pastor. Deixa eu te dizer, ninguém na sua igreja pode ser desprezível ou descartados. Todos têm a sua importância diante de Deus. Você foi colocado ali para poder curar as feridas de quem está machucado, aleluia, porque infelizmente, queridos e amados irmãos, nós vivemos numa época em que muitas pessoas simplesmente, queridos e amados irmãos, estão deixando de cuidar de quem deve ser cuidado. Nós estamos vivendo numa época de muitas pessoas feridas, muitas pessoas deprimidas, principalmente nesse período pós-pandemia, muita gente sofrendo de depressão. Eu estava semana atrasada pregando em Santa Inês, lá no Maranhão, com o pastor Raifran Batista, e a filha de um pastor presidente de uma cidade ali próxima, de 18 anos de idade, nascida
vida no Evangelho, estava sofrendo de uma depressão, infelizmente se suicidou, trazendo tristeza para aquelas pessoas. Tem muita gente machucada, e é nesta hora que Deus quer lhe usar para sarar as feridas da alma das pessoas. Tem muita gente gemendo, precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de consolo. Exatamente, nós observamos aqui a primeira qualidade de Tito, queridos, nessa apostilha da página 105, e que ele era um pastor consolador. Aleluia. Eu faço questão que você caminhe comigo na Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 6. Olha o que Paulo fala de Tito. Paulo diz assim, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Paulo disse que a chegada de Tito trouxe consolação. Que coisa extraordinária! Exatamente, é isso que Deus está dizendo, que o pastor, ele tem que ser consolador. O púlpito não é lugar para pastor subir e descarregar mágoas. Não é lugar de se desabafar e trazer os seus problemas pessoais. Não, é lugar de você consolar o povo com a palavra do Senhor. Aleluia! De tal maneira que Tito era esse pastor consolador. A chegada dele trazia consolação. Alguns obreiros, queridos irmãos, traz alívio e consolação para o povo com a sua chegada. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 4, versículo 36, que Barnabé quer dizer filho da consolação. Aonde enviava Barnabé, o trabalho crescia, o trabalho prosperava, porque ele consolava o povo. O próprio nome dele é filho da consolação. Quando a igreja primitiva precisou de alguém para consolidar o trabalho de Deus em Antioquia, a Bíblia diz que enviou para lá Barnabé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aí está a diferença. Porque é que tem obreiros que você coloca no lugar, em vez de ajuntar o povo, espalha o povo, mas já tem outros que quando chega, ajunta o povo, porque ele tem azeite, ele tem consolo do Espírito Santo para a igreja. O mundo está machucado e ferido, e nós temos uma palavra de consolação, uma palavra de cura para a alma dessas pessoas que estão morrendo. Oh, aleluia! Deus está falando com pessoas aqui. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Sim, amados, nós vivemos numa época em que aparece consoladores como os amigos de Jó. Chega uma hora que quando Jó estava naquele momento de sofrimento, quando ele viu chegar aqueles 3 amigos, ele pensou que iria trazer uma mensagem de consolação, mas cada um começou a acusar Jó do seu pecado, começou a acusar Jó do que ele estava sofrendo por causa do erro dos seus filhos. Sim, está cheio de pessoas, queridos e amados irmãos, que só julga as pessoas pela aparência. Parece que o crente não pode ter luta. Não, é porque ele está em pecado. Vai saber o que é que fez. Meu querido, naquele exato momento, quando Jó percebeu que aqueles amigos, na verdade, iam ido lá para aumentar
aumentar o seu sofrimento. Pode ler em Jó capítulo 16 e no versículo 2, que Jó chamou eles: vocês são consoladores molestos. Ou seja, vocês vieram aqui para me molestar, vocês vieram aqui para aumentar mais ainda o meu sofrimento. Tem muita gente gemendo, precisando de consolação, mas nesta noite a palavra de Deus está sendo enviada para consolar a tua alma. Se sinta consolado pelo Espírito Santo esta noite, aleluia. Sabe por quê, queridos? Porque está escrito no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Deus é um Deus consolador, aleluia. Deus não tem a vara e nem quer te destruir para te disciplinar, não. Deus não quer te destruir pela disciplina. Até isso que Ele permitiu na sua vida, Ele vai transformar isso em uma grande vitória. Recebe esta palavra profética, recebe esse consolo de Deus para a tua vida. Deus está falando agora ao meu coração, que Ele permitiu esta situação na sua vida. Ele vai transformar isso em vitória, porque Deus é especialista em transformar fracassos em vitória. Ele transforma o mal em bem, Ele converte a maldição em bênção, aleluia. Porque está escrito no Salmo 94, no versículo 19: quando se multiplicaram as minhas preocupações, as tuas consolações me reanimaram. No Salmo 119, versículo 50 está escrito: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Oh meu querido obreiro, Deus te colocou naquela igreja para consolar o povo com a palavra, porque a palavra traz consolo, a palavra traz cura, a palavra restaura, a palavra redime, a palavra orienta, a palavra guia, a palavra levanta, a palavra sustenta, a palavra restaura, a palavra renova, a palavra traz vida, a palavra traz poder, a palavra traz unção, a palavra traz graça, a palavra traz cura, a palavra traz vida, a palavra traz restauração. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E levante a sua mão e adore. Aleluia. Tito era um pastor consolador. Tito, ele tinha uma palavra de consolação para o seu povo. Quando ele chegava, trazia consolação, porque o obreiro precisa imitar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é chamado na Bíblia de Consolador. Aleluia. E Tito era um pastor consolador. Quantas das vezes estamos tristes, queridos e amados irmãos, querendo receber uma palavra, o teu pastor chega para você e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É um texto tão conhecido, mas quando Deus usa alguém para falar isso, parece que é a primeira vez que Ele está falando, é a primeira vez que você está ouvindo esta palavra, porque a palavra de Deus é consolo para a nossa alma. O próprio Senhor disse na sua palavra, lá em Isaías capítulo 40, versículo 1: consolai, consolai, povo meu, aleluia. Isaías 66, versículo 13, o Senhor disse: como uma mãe consola o seu filho, assim vocês serão consolados por mim, diz o Senhor. Em Mateus 5:4, Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Lucas escreve lá em Atos capítulo
9, versículo 31, que as igrejas na verdade tinham paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, e na consolação do Espírito Santo crescia em número. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo de número, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que o Deus que nós servimos é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Em 2 Coríntios 1,7 ele diz que a nossa esperança é que se nós somos participantes dos sofrimentos, seremos também participantes da consolação. Aleluia! Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18 está escrito: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! João 14,16: eu vos darei um outro consolador, o Espírito da verdade, a fim de que esteja convosco para sempre. Aleluia! A primeira qualidade de Tito é que ele era um pastor consolador, na página 106. A segunda qualidade de Tito é que ele era um pastor administrador. Aleluia! Ele tinha competência para administrar, e mostrou isso quando Paulo enviou ele para Corinto para fazer uma arrecadação financeira para ajudar os crentes pobres da Judéia. A Bíblia diz que Tito administrou tudo isso com muita eficiência, e Paulo viu que Tito tinha condições de colocar em ordem aquilo que estava em desordem e colocar no lugar aquilo que estava fora do lugar. Aí Paulo, ao observar que Tito já tinha tido êxito em 2 missões em Corinto, aí agora Paulo chama Tito. Tinha um campo desorganizado na ilha de Creta. A ilha de Creta era a ilha mais populosa da Grécia. Era a 5ª ilha mais populosa do Mediterrâneo. E a coisa lá estava difícil. De repente, Paulo, conhecendo a boa administração de Tito, aí aqui em Tito, capítulo 1, versículo 5, ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aleluia! Tito tinha o dom da administração. Aonde ele colocava a mão, Deus prosperava. Aleluia! Aonde colocava Tito, o trabalho crescia, o trabalho florescia. Pode observar, aleluia, tem obreiros no ministério, pode colocar ele no deserto, o deserto floresce. Aleluia! Pode colocar ele na igreja que for, a obra cresce, porque ele tem graça, ele tem unção. Assim era Tito. Aleluia! Tito, quando chegou em Creta, colocou as coisas em ordem e arrumou o campo eclesiástico de Creta, porque ele tinha o dom da administração. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, para fazer a obra de Deus é preciso também, além de unção, ter graça para administrar o que Deus lhe confiou. Oh, Jesus nos revelou na parábola dos 10 talentos 3 tipos de administrador. Para um ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, e para um terceiro ele deu 5 talentos. Ali ele mostra um administrador pequeno, um administrador médio e um administrador grande. O administrador pequeno pegou o único talento que recebeu e enterrou. Mas o administrador médio, que recebeu 2 talentos, multiplicou para 4.
O administrador grande que recebeu 5 talentos, multiplicou para 10. Quem sabe, aquele que recebeu 1 só talento ficou murmurando: que acepção de pessoas. Como é que ele dá 2 para aquele, dá 5 para o outro, para mim só deu 1. O resultado é que ficou provado que ele não tinha competência nem para administrar 1, quanto mais 2 ou 5. Porque Jesus disse: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Então seja fiel, peça a Deus sabedoria para administrar aquilo que Ele te deu. José era um homem tão abençoado por Deus. José tinha o dom da administração, aleluia. Quando ele chegou na casa de Potifar, prosperou os negócios do seu senhor e virou chefe da casa de Potifar. Quando se levantou aquela calúnia, mandou ele para a prisão. Aí o encarregado lá do presídio, o carcereiro, colocou ele como chefe da prisão. Ele administrou o presídio, aleluia. Lá no presídio, Deus começou a abençoar ele. Essa competência administrativa dele não estava sendo vista por Faraó, mas estava sendo vista pelo dono do universo. Aí Deus coloca uma palavra profética no meu coração agora, para pessoas que estão precisando. Aquilo que você está fazendo fora dos olhos do seu pastor, continue fazendo com excelência, porque os olhos do Supremo Pastor estão vendo, e no tempo certo Ele vai mostrar também para o teu líder, e Ele vai te levantar a cabeça. Porque quando a competência administrativa de José chegou aos ouvidos de Faraó, aleluia, quando trouxe ele para interpretar aquele sonho, aí Faraó disse para ele: olha, ninguém é tão sábio e ajuizado como tu administrarás toda a minha casa, e só no trono eu serei maior do que tu. E a Bíblia diz que José, com sabedoria, administrou a maior crise da história do Egito, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Deus manda dizer que a partir de hoje Ele vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: onde você colocar a mão vai crescer. Pode profetizar isso. Onde você colocar a mão vai prosperar, aleluia. Onde você colocar a mão vai crescer. Se prepare para aumentar aquela congregação, para quebrar as paredes e ampliar, porque vai crescer, vai prosperar. Quantos tomam posse desta palavra? Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Tito tinha essa fama de bom administrador, e o segredo, queridos, para ser bom administrador é começar administrando bem a sua casa. Porque Paulo disse que quem não consegue administrar bem a casa, como vai administrar a casa de Deus? Aleluia. Administra bem tua casa, para que você ganhe experiência para administrar a casa de Deus, que é coluna do Deus vivo e firmeza da verdade. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Ora, o reflexo da boa administração de Tito lá em Creta foi tão grande que Paulo agora encontra uma outra região desarrumada. Aí Paulo manda um recado para Tito: Tito, faz o seguinte, eu vou mandar para ir Ártemas, e vou mandar também ou Ártemas ou Tíquico, para poder cuidar daí da igreja de Creta, que está tudo em ordem. Você vem aqui até mim em Nicópolis, que eu vou invernar ali. Exatamente, Paulo entregou a Tito a responsabilidade de administrar um campo em Dalmácia, aleluia, porque aonde colocava Tito, a obra crescia, a obra prosperava, aleluia. A graça de Deus está sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus Cristo. Primeiro segredo de Tito: ele era um pastor consolador. Segundo, ele era um pastor administrador. Terceiro, ele era um pastor exemplar.
Que coisa maravilhosa. Nós vivemos numa época de tanta carência de exemplos. Nós estamos vivendo, queridos, uma crise de integridade em nossos dias. Sim, queridos e amados irmãos, as pessoas estão em busca de referenciais, e Tito era esse referencial. Por isso que Paulo disse para ele aqui em Tito capítulo 2 e no versículo de número 7: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Veja bem, queridos e amados irmãos, Tito era um obreiro exemplar. Ele era padrão de boas obras. Nós temos dois tipos de exemplo na Bíblia, e nós aprendemos com os dois. Existem pessoas que foram exemplos negativos, outras foram exemplos positivos. Um personagem na Bíblia chamado Jeroboão foi exemplo negativo. A Bíblia diz que todos os reis imitaram o erro dele. Todos que sucederam ele imitaram o erro. Sim, mas a palavra de Deus diz: seja exemplo de boas obras. Aqueles que nos dão bom exemplo, nos ensina como devemos imitá-lo. E os que nos dão mau exemplo, nos ensina o que nós não devemos fazer. Diga para o seu irmão: Deus te chamou para praticar boas obras. Aleluia. Deus te chamou para ser exemplo de boas obras. Alguém está observando você. Diga isso para o seu irmão: tem gente te observando e você não está percebendo. Seja exemplo de boas obras. Aleluia. Eu louvo e glorifico a Deus pelo nosso pastor presidente, que há 88 anos é modelo de exemplo para o Brasil e o mundo. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui referência e exemplo para imitar. Aleluia, só anda errado quem quiser. Diga para o seu irmão: seja exemplo de boas obras. Sabe por que você tem que ser exemplo de boas obras? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, no versículo 16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Sabe por que vale a pena ser exemplo de boas obras? Porque quem pratica boa obra é recompensado. Aleluia. Diga para o seu irmão: você terá recompensa. Aleluia, você terá recompensa. Porque Jesus disse em Mateus 16, 27: quando o Filho do Homem vier na sua glória, então distribuirá o seu galardão a cada um segundo as suas obras. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores farás. Jesus não tinha nenhum ciúme de obreiro crescer mais do que ele. Jesus queria até que os discípulos superassem ele. Você não precisa ter inveja de ninguém. Aleluia. Jesus queria que os discípulos fizessem até mais do que ele. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores farás. Está escrito lá em Atos capítulo 7, versículo 22, que Moisés era poderoso em palavra e também grande em obras. Está escrito em Atos capítulo 9 e versículo 36, que Dorcas era notável por suas boas obras. Está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 12: deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 13 que manifesta será a obra de cada um. Está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 10 que nós somos feitos
criaturas de Deus, criado para boas obras. Está escrito em Filipenses capítulo 1 e versículo 6, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 10, que devemos frutificar em toda boa obra. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 17, que o Senhor vos console em toda boa palavra e boa obra. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 1, fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 5 e versículo 21, quem assim mesmo se purificar desses erros será vaso santo, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 7, torna-te padrão de boas obras. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 14, que nós somos um povo zeloso, especial e de boas obras. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 2, eu sei as tuas obras. Em Apocalipse capítulo 2 e versículo 5, volta a praticar as primeiras obras. Em Apocalipse capítulo 2 e versículo 9, eu sei as tuas obras e a tua pobreza, mas tu és rico. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 19, eu sei as tuas obras e as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 2, eu sei as tuas obras. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Está escrito em Apocalipse capítulo 14 e versículo 13, que as obras são as únicas coisas que irão nos acompanhar depois da morte. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Com a permissão do pastor José Wellington, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando glória, porque o Espírito de Deus fala ao meu coração que ninguém vai sair daqui de mãos vazias hoje.
Coloque a sua Bíblia no banco e abre a palma das suas duas mãos. Revastergia. Uramaha sekebianda rabachanda rabahai. Urimiamaha subrikibianda rabachanda rabakamahaya. O Senhor está dizendo que vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Deuteronômio 28:12. O Senhor teu Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Urabachanda rabahaya. Diga para o seu irmão: chega de ser humilhado. Deus te levanta dessa humilhação hoje. Deus te coloca por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Nem você sabe o poder que você tem. Diga para o seu irmão: o poder já está em suas mãos. Poder já está em suas mãos. Vem cá, pastor Josanias. Faça assim com a sua mão direita. Faça assim com a sua mão direita. Nós da Assembleia de Deus não precisamos fazer nenhum sensacionalismo. Eu vou provar para você que o poder já está em suas mãos. Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A partir de hoje, Deus, pelas suas mãos, vai fazer milagres extraordinários. E como prova que Ele vai fazer isso, quando você tocar na mão do seu irmão, ele vai receber algo sobrenatural. Porque Deus usa pessoas para abençoar outras. Bata na mão direita do seu irmão assim, ó, mão direita com mão direita, e diga para ele: receba o que Deus está te dando agora. Sente-se um minutinho adorando.